professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Acre, com vocês do 7º ano, na aula Mito, Rito e Símbolo nas práticas celebrativas. Qual é a relação entre eles, qual é a semelhança entre eles e qual é a diferença entre eles. Nós vamos nessa aula entender o que é um rito numa religião, um mito numa religião e os símbolos de uma religião, ok? Estruturação de crenças, tradições e movimentos religiosos entendidos, enxergados por meio dos ritos, dos mitos e dos símbolos, ok? Então, rito, mito e símbolo como estrutura. Como é que uma religião, ela se estrutura também em função dos rituais, dos ritos, dos mitos e dos símbolos. O rito é uma categoria ampla de significados. A gente depois vai ver a diferença entre ritual e rito, não é? O rito é uma categoria maior e o ritual é uma sequência. Você pode filmar um ritual, ok? E ele, o conjunto das sequências que significam aquele ritual, representam um rito. Então, um rito é uma categoria ampla de significados dentro de uma mesma religião, associados ao modo como essa religião entende a própria vivência dela e cumpre etapas pelas quais o adepto da religião ascende no contexto. Toda religião tem essa noção, né? Quem começa nela, digamos, é um neófito, é apenas um iniciante. À medida que o tempo passa, ele amadurece, ele ascende, ele pode se tornar até um líder. Então, o rito, em toda religião, o adepto cumpre papéis dentro desse rito, não é? E a diferença entre o rito e o mito? Interessante, há um autor que diz que o mito, ele explica a origem daquela religião e às vezes até a origem do próprio universo, como aquela religião entende, e o rito é um retorno ao mito, porque é rememorada a história daquela religião nos rituais que ela pratica, ok? Então o mito é uma narrativa primordial de uma dada religião, pela qual as próprias origens dela, a origem do universo, elas se explicam de modo ao que o adepto tenha referenciais associados à razão de ser do mundo, da vida, o futuro esperado e que futuro se espera para a condição humana, como é a vida após a morte. As religiões, elas têm uma explicação para a criação do mundo, uma explicação para a existência, uma explicação para o bem e para o mal, uma explicação para a morte e uma perspectiva de vida após a morte, ok? E o símbolo? O símbolo é uma expressão subjetiva, é um significado a partir de um elemento dado como concreto, que é um significante. Então, uma relação entre um desenho, por exemplo, tem um significado e também tem um elemento que é o significante, ok? Que é a explicação da razão daquele símbolo. Uma cruz é um símbolo, não é? Qual o significado dela? Está aí a expressão, o significante, por meio dos quais os mitos, os ritos e outras representações são expressas dentro do contexto de cada tradição religiosa. Tá? Quando você, por exemplo, no cristianismo ou numa outra religião, você é batizado, aquilo é um rito, tem relação com o símbolo próprio daquela religião. As religiões podem ser definidas por seus mitos de origem, assim como pelos ritos e rituais. Os símbolos que ela adotam são definidores de uma religião, constituem-se em meios pelos quais são identificadas e conhecidas as suas diversidades, ok? Você pode conhecer um símbolo de uma religião que não é a sua, mas aprender a respeitá-lo como os adeptos daquela religião o respeitam. Então, esses elementos, o rito, o mito e o símbolo, são essenciais para a compreensão, para a aceitação e respeito mútuo entre as religiões, ok? O que é um ritual? Agora vamos entender o ritual. O ritual é um conjunto de gestos, palavras, formalidades, geralmente imbuídos de um valor simbólico, cuja performance é usualmente escrita e codificada por uma religião ou pelas tradições de uma comunidade. O batismo é um ritual. Ele tem um início, meio e fim. Você pode filmar o batismo, não é? E qual é o símbolo que é usado no batismo? A água. A água simboliza o quê? Purificação.
ok? Tá certo? Qual é a diferença entre rito e ritual? Nas religiões existem diferentes tipos de ritos que, por sua vez, são compostos por rituais. Nós já dissemos isso, né? A sequência ritual, no seu conjunto, corresponde a um rito daquela religião, ok? O rito é a categoria mais ampla, rito de passagem, de cura, enquanto o ritual, como o desdobramento do rito, é um conjunto de gestos e ações que compõem os ritos. Você pode observar entre os indígenas um ritual de cura, mas ele vai ter uma sequência, não é? De repente tem um momento em que o índio pode passar uma erva, um momento em que ele faz uma oração. Então, tem um tempo determinado, uma sequência de rituais até que o rito de cura esteja terminado. Por exemplo, ok? Para entender ritos e rituais, cada religião em sua diversidade, cada religião no contexto geral de sua cultura, apresenta ritos e rituais diferentes. É muito interessante você aprender cuidado com a discriminação de um determinado ritual. Sua religião tem um rito diferente daquela, então respeite o ritual da outra, entendeu? Aquela religião tem um ritual que eu acho estranho. Aliás, ela tem um ritual que é feito na floresta, aquela ali tem um que é feito na beira do mar. Eu nem tenho isso na minha religião. O ritual da minha religião é todo dentro do salão aonde eu faço. Ótimo, você tem uma religião diferente. Aprenda a conhecer e respeitar os rituais da outra religião, ok? É necessário conhecer, muitas vezes com a ajuda de membros da outra religião. Peça a alguém de uma outra religião para explicar para você que ritual é aquele. Peça para um líder dessa religião, se o adepto não souber responder, ele for um iniciante que não conhece direito, procure um líder. Ele vai te fazer entender e você vai ter familiaridade com essa religião que soa estranha para você, mas você vai aprender a respeitá-la também. Ok? Definição de mito e símbolo. O que é símbolo? O termo símbolo é indicado por um signo, um sinal, tá? Representa um significado, uma realidade representada. O símbolo é uma realidade representada, ok? Por exemplo, como eu falei daqui da cruz para o cristianismo, que realidade ela representa? O sacrifício de Jesus. Entendeu? Um significante é uma realidade concreta, histórica, né? Por exemplo, em religião, indica realidades subjetivas, a religião indica realidades subjetivas representadas por elementos concretos alcançados no contexto da participação religiosa. Por exemplo, quando alguém no catolicismo participa da Eucaristia, simbolizada no pão e no vinho, para o católico ele está participando do corpo e do sangue de Cristo. O protestante já vai entender diferente. Ele não acha que ali está o corpo e o sangue de Cristo. Está apenas o pão e o vinho que lembra, que memoriza. Então são duas religiões de tradição cristã que têm um ritual, que tem um símbolo, pão e vinho, mas entendido de maneira diferente, ok? O mito, nós já vimos, é uma narrativa de caráter simbólico imagético. É uma imaginação que não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas, étnicas relacionadas àquela religião. Os indígenas, de um modo geral, têm o mito da jiboia, a partir de quem as tribos surgiram. E tem também nessa história, pesquise sobre ela, né? O seu professor vai te ajudar. Na história do mito da jiboia tem o surgimento da ayahuasca, que é o chá que o indígena toma. A partir dessa tradição indígena é que as pessoas do Santo Daime também passaram a usar o mesmo chá. O chá da ayahuasca ou o chá do Santo Daime. Só que no Daime ele tem um significado diferente daquele que tem entre os indígenas. Por isso que ele diz ali que há uma atualização, ok? Tá certo? E classificação e exemplos de rituais. Nós temos agora uma lista de rituais para você, mais ou menos, conhecer. Iniciação ou passagem nas tribos, as cerimônias de passagem da adolescência para a vida adulta, ok? No judaísmo também tem, aos 12 anos, se eu não me engano,
Pesquise sobre isso. O menino atinge a maturidade, não é? Então, iniciação ou passagem em sociedades tribais, batismo cristão, crisma católica, casamento, investiduras, ordenações de líderes das diversas tradições. Está ali o bar mitzvah no judaísmo, ok? E também a feitura de santo na Umbanda e no Candomblé, ok? São tipos de rituais de iniciação ou passagem, que é uma progressão em termos de maturidade dentro da religião. Há os rituais litúrgicos, o culto entre os evangélicos, a missa, a novena, as procissões, não é? O puja no hinduísmo, há os rituais propiciatórios, cerimônias ou acesso aos mistérios sagrados, um banho de purificação lá no rio Ganges, praticado pelos membros da religião hindu, pelo hinduísmo, ok? Purificação, lavagem das mãos, do rosto antes da prece, isso era feito pelos rabinos judeus, não é? Tradição muçulmana, a Santa Ceia são rituais propiciatórios. É quando há alguém que interfere, segundo a crença daquela religião, para te aproximar diante da divindade, para purificar os teus pecados diante da divindade, ok? Votos religiosos, a investidura para o ministério de um pastor, de um padre, de um monge, ele faz um voto, tá? Para poder cumprir aquela vocação. Cerimônias fúnebres, né? As cerimônias funerárias, cura de enfermidades físicas, são exemplos de rituais, tá? Qual é a função do mito, qual é a função do símbolo? Sem se prender a fatos históricos, o mito procura dar significado a eventos ocorridos a partir de uma dimensão atemporal. A gente está falando isso porque as pessoas pensam, quando se fala em mito, que é uma mentira. Não é. O mito, ele é imagético, é uma imagem. Se o índio conta a história da jiboia, aquilo ali é tudo uma mentira. Não é, é simbólico, é imagético. Aquilo tem relação no concreto, no dia a dia da vida dele, na projeção que ele faz para a religião dele, a relação dele com a existência, enfim. Então o rito tem, o mito tem uma função muito importante na estrutura emocional, na estrutura psicológica da pessoa, entendeu? Não é apenas uma mentira contada, ele tem significado, está escrito ali. Não se prende a fatos históricos, mas ele dá significado a eventos a partir de uma dimensão atemporal, de uma dimensão espiritual que contribui para a compreensão daquela religião. É ponte no tempo, relaciona passado e presente, tem um efeito psicológico, está relacionado ao tipo de revelação que aquela religião considera importante, refere-se a experiências que mexem sim com a razão. Você não pode dizer que o mito não tem nada a ver, é só emoção e sentimento. Não, mexem sim com a razão. Formam a personalidade, ok? E o símbolo transforma objetos comuns em incomuns. Ali, inclusive, a gente botou ali um símbolo de uma poronga, né? De uma lamparina, de uma candeia, né? Uma jarrinha ali feita de barro com óleo dentro, com uma chama. Olha, é um símbolo. Tem um versículo na Bíblia que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Então, é um símbolo, né? Prolonga o sagrado. Interessante isso, né? Às vezes a pessoa carrega num cordão, hoje em dia até se usa em tatuagem, né? Para quem gosta de tatuagem, aquilo ali, ela carrega com ela um significado, aquilo dá alento, dá conforto, lembra a fé, não é? Comunica também. Quem olha para uma pessoa usando uma cruz, aquele camarada é cristão. Quem olha para uma pessoa usando um outro símbolo de uma outra religião, então é importante até você aprender a reconhecer isso, entendeu? Como eu já disse, para aprender a conviver com a diversidade religiosa. Cria um vínculo entre a pessoa e o sagrado, né? A gente tem que lembrar do sagrado todo o tempo. Não é? Uma vez Jesus falou para uma mulher, Deus procura os verdadeiros adoradores. Então a gente adora a Deus em todo o tempo. Quer dizer, eu adoro a Deus só quando eu estou na igreja. Quando eu estou lá fora, se o cara me der uma fechada no trânsito, eu xingo ele. Então, não é? Então nós temos que prolongar a nossa experiência do sagrado, né? E anula as fragmentações do homem, que eu estou dizendo aqui. Dentro da minha religião, lá no meu templo, eu sou legal pra caramba. Fora dali, mexeu comigo... Então isso é uma contradição, isso é um erro, ok?
Então essas são as funções do mito e do símbolo. Funções do ritual, você pode acompanhar no slide, a gente vai deixar aí para você acompanhar com o seu professor. Não esqueça de consultar essa aula na plataforma Eduque, ok? É um prazer, até a próxima.